Olá, seja muito bem-vindo ao Imóvel CWB, o podcast que fala sobre o mercado imobiliário com foco em Curitiba, mas para todo o Brasil. E hoje o assunto ele é de muita relevância. O que acontece quando aquele comprador do imóvel ouve do banco o seu financiamento foi negado e ele fala por quê? Hoje nós trouxemos aqui a Raíssa da Rigonato Consultoria, é a segunda participação dela já, e hoje a gente vai tratar especificamente desse ponto na questão de financiamento imobiliário, na hora que o banco recusa o crédito ao cliente comprador. Raíssa, seja muito bem-vinda, é um Obrigada. prazer ter você novamente aqui com a gente. Obrigada pelo E convite. hoje a conversa vai ser bem direta mesmo, né? Nesse momento em que o cliente quer comprar o imóvel, tem crédito, acha que está tudo certo e chega na hora e ouve que o banco fala para ele que o crédito foi reprovado. Isso acontece muito? Acontece bastante. O cliente às vezes chega com a maior confiança do mundo, porque ele tem uma renda boa, é um bom pagador, mas ele não comprova nada dessa renda. Então, não adianta movimentar só na conta PJ, não adianta ter nota fiscal emitida, não adianta ter um histórico bancário bom, sendo que você não tem lastro da tua renda, não tem como comprovar ela, não paga imposto sobre ela. Isso é um ponto onde o banco vai fazer uma análise bem crítica e pode reprovar o teu crédito por conta disso. E isso acontece com muita recorrência? Eu acredito que uns 10 a 15% dos clientes que a gente recebe não tem nenhum tipo de lastro na renda. Interessante. E eu imagino que isso deve ser uma tremenda frustração, né, para a pessoa que Sim, está comprando um imóvel, né? sim, a pessoa já visitou o imóvel, já gerou uma expectativa, então já está se imaginando morando naquele imóvel, e na hora da gente simular, a gente já consegue identificar a falta da renda comprovada, e infelizmente é negado. Então, você falou aqui sobre renda, mas que o banco não considera. Você falou aqui, né, às vezes, de faltar fazer uma análise prévia. Existe mais alguma coisa? Tipo assim, escolheu o banco errado, ou colocou alguém, né, no financiamento para compor a renda e isso atrapalhou. Existem essas situações também que faz com que o financiamento seja reprovado? Existe. Então, renda, quanto maior, mais financiamento. Mas a gente tem que analisar bem o perfil de pessoa que a gente está colocando para compor renda com a gente. Então, tem que ser uma pessoa com uma idade média, tem que ser uma pessoa com bom histórico bancário, com CPF limpo. Tudo isso vai influenciar na aprovação. Então, não é somente o valor da renda e a certeza da aprovação. Às vezes, tem Entendi. cliente que tem muito comprometimento de renda e tem uma renda de 20 mil e não consegue financiar nenhum imóvel de 100 mil. Interessante. Me diz uma coisa, como é que está o apetite dos bancos nesse momento de Selic a 15%, taxa de juros muito alta, né? Como que estão os bancos nesse momento? Eles estão querendo emprestar dinheiro, estão com as portas abertas, ou o crédito está restrito mesmo, a régua está muito alta? Como que está esse momento no mercado de financiamento de imóveis? A gente teve algumas mudanças no banco, que é o principal detentor dos financiamentos no Brasil, né, que é a Caixa Econômica. Então, ela aumentou o percentual de financiamento e aumentou também o valor do imóvel que se enquadrava no SFH. E isso facilita muito para as pessoas que querem financiar. Então, a gente tinha um receio de faltar verba na Caixa esse final de ano, mas, por enquanto, uma notícia excelente, que foi esse aumento do percentual para 80%. A gente está com boas expectativas de que não vai ter aumento de taxa, por enquanto, Tá. e que essa mudança dos 80% vai facilitar e permitir que muito mais clientes consigam financiar o imóvel próprio. Uma pergunta, esses 80% que a Caixa está financiando agora, os bancos privados estão acompanhando esse percentual também? Os bancos privados sempre tiveram esse percentual. Poucos bancos ali baixaram para 70%, mas foi um período curto de tempo. A Caixa foi o banco que ficou maior tempo financiando 70%. A gente fechou aí de setembro a outubro, deu 1 ano e 1 mês. Então foi uma recessão, o crédito estava escasso e agora sim a previsão é de que não vai ter mais mudanças. Mesmo com a Selic alta, os bancos estão segurando Tá. e por hora sem previsão de aumento. Tá, e me diz uma coisa, tá? O cliente foi lá, contratou vocês, né, fazer o financiamento bancário e o banco reprovou.
Existe forma de você reverter essa reprovação? Existe maneiras da pessoa conseguir fazer com que seja aprovado o crédito dela ou quando reprova, acabou a conversa com aquele banco? Então, a gente tem uma opção de primeiro fazer uma análise por que reprovou. Então, se o problema for renda comprovada, então vamos organizar aqui como que você pode comprovar, você tem PJ para emitir um prolabore. A gente oferece opções para o cliente em relação à renda. Quando é o histórico bancário, restrições, a gente passa para o cliente que ele deve regularizar aquilo para melhorar primeiramente o CPF dele, né? Ficar sem nenhuma restrição. E se for o problema de histórico bancário, a gente sempre indica o cliente a fazer movimentações no banco que ele quer fazer o financiamento. Então, gerou prejuízo para a Caixa Econômica 3 anos atrás. Primeiramente, regularizar essa dívida, pagar na sua totalidade sem pagar com desconto, porque isso deixa o CPF negativado ali, né? Porque gerou um prejuízo para o banco. Tá. Começar a movimentar na conta corrente, começar a movimentar um cartão de crédito e mostrar que o teu perfil de agora, a partir de agora, vai ser diferente do que foi no passado. Então, a gente Entendi. nunca dispensa o cliente, a gente orienta e aguarda o perfil mudar. Tá. E me conta uma coisa, Raíssa. Qual que é o erro mais comum que acontece já no início, assim, que já mata a chance da pessoa conseguir um financiamento? Aquele erro que você fala, cara, aqui deu ruim. Qual que é esse erro que as pessoas devem evitar? Eu acho que, primeiramente, o CPF negativado e depois o imóvel. O imóvel precisa estar em condições de ser aceito em garantia pelo banco. Então, é um conjunto de vários itens que, quando o cliente chega para a gente já consegue orientar, identificar, para que não venha reprovar o crédito dele. Tá. Uma pergunta, falando já, né, entrando no assunto do imóvel. É mais sensato a pessoa é, pesquisar antes o financiamento, simular esse financiamento antes, ver se tem renda para isso e depois procurar esse imóvel? Ou a maioria das pessoas primeiro já chega com o imóvel comprado, sinal de negócio dado lá, para depois falar de financiamento? Qual que é? Tem perfis e tem perfis de Tá, cliente. Então, eu tenho cliente que está pensando em comprar um imóvel e ele quer ver a possibilidade de financiamento para a renda dele, né? E para a idade dele. tá. E é de extrema importância até para o cliente não perder tempo, não fazer o corretor fazer visitas que num imóvel que é fora do padrão do cliente. Então, eu sempre indico fazer uma simulação que é completamente gratuita e sem compromisso algum, para depois iniciar a busca no imóvel desejado. Entendi, perfeito. Tá, e dentro desse universo que você atua aí, o que é mais comum? É chegar clientes já com o imóvel negociado ou clientes que estão se preparando para ir à compra, na busca de um imóvel? É mais comum o cliente chegar com o imóvel pronto já. Então, o corretor já brifa o cliente, ó, você precisa ter pelo menos 20% de entrada para comprar esse imóvel. Então, você tem? Tem. Então, beleza. Então, vai simular com o correspondente, né, o despachante. E aí já chega com valores definidos. O que às vezes pode acontecer é a renda não ser o suficiente para financiar o restante dos 80%. Entendi. Então vamos aqui à próxima pergunta. Composição de renda, né? Quer dizer, compor renda com outra pessoa, seja com seu parceiro, seja com familiar, com amigo. Isso ajuda ou isso atrapalha? E quais são os casos assim que colocar outra pessoa no financiamento bancário é um tiro no pé? A renda sempre vai ajudar, mas você tem que analisar o perfil dessa pessoa que está entrando no financiamento contigo. Quanto maior renda, maior o financiamento, maior a capacidade financeira. Mas se for uma pessoa com histórico bancário ruim, com pendências no CPF, idade elevada, tudo isso vai prejudicar no teu financiamento. Então, às vezes, se é uma pessoa, um exemplo que é muito comum acontecer. Um filho, na idade média ali de 20 a 30 anos, está comprando o primeiro imóvel. Não tem a renda suficiente para comprar. Ah, quero colocar minha mãe ou meu pai, mas o pai e a mãe têm 65, 70 anos e isso prejudica muito o financiamento. Às vezes, não colocar o pai e a mãe é melhor, porque daí pega uma taxa reduzida no Minha Casa Minha Vida, né? Consegue possibilidades melhores. Entendi. Tá, vamos lá.
Muita gente não sabe disso, mas o imóvel também pode ser que ele não seja financiável, né? Pode ser que ele tenha algum problema, seja de documentação, ou seja, até do próprio imóvel mesmo, que barre um financiamento. Como que isso funciona e isso acontece com recorrência? Acontece, mas não com uma alta frequência. É comum a gente ver imóvel que não é passível de financiamento. Então, o imóvel ele é garantia da dívida. Hoje os bancos trabalham com alienação bancária. Então, se você não pagar o teu financiamento, esse imóvel vai para leilão para quitar o teu financiamento. Então, ele precisa, além das condições habitáveis, ele precisa valer o preço da tua dívida. Então, precisa estar sem nenhuma irregularidade, tanto em loco quanto na documentação, para que o banco aceite pelos avaliadores, né? Vai um engenheiro terceirizado fazer essa análise. Entendi. E vamos lá. Tem o corretor de imóveis no meio desse negócio, né? Sempre tem um corretor de imóveis. Quais são, assim, qual é o erro mais comum que atrapalha na hora da pessoa financiar um imóvel que o corretor comete ali? Qual que é o ponto ali onde realmente a coisa deixa de funcionar? O corretor ele é o primeiro contato com o imóvel, antes do cliente comprador, antes da gente. Então, a partir do momento que ele tem acesso à documentação do imóvel, é o momento dele identificar se tem algo para ser corrigido e mitigar os erros durante o processo. Então, pegou a documentação do imóvel, crucial ver se não tem penhora, se não tem usufruto, se está averbado, se a metragem é de acordo tanto com o carnê da prefeitura quanto com o imóvel em loco. Então, é de extrema importância o corretor fazer essa verificação da documentação. Perfeito. Tá, vamos lá. Se você pudesse dar uma dica hoje, assim, para dobrar as chances da pessoa conseguir aprovar um crédito, um financiamento para imóvel, seja ir lá falar com o banco, qual é a dica que você daria para que a pessoa tivesse maiores chances hoje de conseguir um financiamento para o imóvel que ele deseja? Relacionamento bancário. Então, quer fazer um financiamento, você precisa ter um histórico muito bom de que você é um bom pagador. Então, abrir conta, movimentar, receber o salário pelo banco, pedir um cartão de crédito, fazer dívidas e fazer o pagamento na data correta. Isso é de extrema importância porque está mostrando para o banco que você é um bom pagador. Sim. Então, se você nunca deu prejuízo para o banco, óbvio que ele vai te emprestar o valor do financiamento. Perfeito. Falando ainda da questão aí da reprovação, só para eu entender, vamos lá. O cliente vai financiar um imóvel, foi num banco, chegou lá naquele banco, foi reprovado. Isso fica registrado aí na malha bancária que ele já teve um financiamento reprovado e impede que ele consiga financiar isso em um outro banco? Fica registrado, mas não é impeditivo para os próximos bancos. Então, o que a gente vê bem comum isso acontecer? O cliente tem um CPF sujo, às vezes reprovou num banco, mas no outro passou. Então, zero problema com isso e seguiu pelo outro banco feliz da vida. Obviamente, daí com uma taxa maior, o banco que tem uma taxa maior, ele vai ter uma flexibilidade melhor ali nas aprovações. Entendi. Tá, e a pessoa que está querendo financiar hoje um imóvel, ela consegue barganhar com esses bancos? Consegue negociar taxas aí ou a coisa está meio engessada? É o que é e ponto final. A coisa está engessada. Já faz alguns anos que eu não vejo negociação de taxa, né? Então, hoje as taxas são precificadas de acordo com o perfil do cliente nos bancos privados e na Caixa Econômica ela é precificada de acordo com o relacionamento do cliente. Então, quanto maior a gama de produtos ali que tiver dentro do banco, cartão, cheque especial, contratou uma seguridade, daí a Caixa tem uma redução na taxa de juros. Tá, Mas não é negociável isso. Ou tem ou não tem. entendi. E para a gente terminar aqui, né? A gente fala financiamento, aprovação no banco. O banco foi lá e reprovou, tá? Dentro desse próprio banco, acontece às vezes de reverter esse quadro? Por exemplo, a pessoa é correntista num banco, tá lá, foi fazer a aprovação, não passou, mas ele tem alguma coisa que ele pode fazer ali dentro daquele próprio banco que ele pode reverter isso. É normal isso acontecer? É normal quando a pessoa gerou prejuízo para o banco. Então, por exemplo, fez uma dívida há muito tempo atrás de 10 mil. Aí ficou com o CPF negativado e quando foi fazer o acerto da dívida, pagou com desconto. A dívida
não é mais 10, o banco fez um desconto lá para acerto, o cliente pagou 3 mil. Tá. Ele gerou um prejuízo de 7 mil reais para o banco, que ele deveria ter pago, mas não pagou por conta do acerto. Então, nos casos que acontece isso, por exemplo, na Caixa Econômica, isso fica lá gravado por 5 anos. Tá. Então, eu chego para o cliente, explico a situação. Na maioria das vezes o cliente lembra da dívida, né? Fala, sim, paguei com desconto. A gente orienta a pagar o valor do prejuízo. Então, ele reverte a quitação da dívida dele, não é mais 3, ele tem que pagar os 10. Tá. Pagou os 10, limpou o perfil, aprova o financiamento na maioria. Ah, é? O banco aprova novamente, então. Perfeito. Bom, hoje a gente falou aqui de tudo aquilo que faz quando um financiamento dá errado, tudo aquilo que faz com que o banco reprove o seu crédito. É muito importante entender as regras desse jogo, porque muitas vezes não é só ter um rendimento alto ou poder comprovar até esse rendimento. Às vezes você tem um histórico de crédito que pode sim impedir que você consiga fazer novos financiamentos na malha bancária. Queremos agradecer hoje a presença da Raíssa, foi esclarecedora. Obrigada. A gente entende que é uma informação muito relevante essa, porque as pessoas, quando estão falando em comprar imóveis, na maioria dos casos elas estão fazendo o caminho contrário. Primeiro elas estão procurando os imóveis, fechando negócios e depois indo em busca desse financiamento. E quando chega lá, descobre que a coisa às vezes não é tão simples. Então, recomendamos que você siga o nosso canal no podcast, se inscreva no nosso canal, compartilhe e esteja sempre a par do que está acontecendo na questão dos bancos, das taxas de juros e das regras, principalmente de financiamento, que mudam sempre que há uma movimentação financeira no mercado, as regras tendem a mudar, ok? Até o próximo episódio. Agradecemos muito a presença da Raíssa, que veio aqui trazer uma luz em cima desse assunto para nós. E esperamos você mais uma vez aí no futuro para falar de outros pontos importantes quando o assunto é comprar imóvel com financiamento bancário. Com tá certeza. Bom? Valeu, obrigado e até a próxima.